Na noite do solstício de inverno, um homem velho e barbudo, muito benevolente, distribui presentes a todas as pessoas. Não, calma, não tô falando do Papai Noel não, viu? Eu tô falando desse cara aqui, o pai de todos, Odin, o deus nórdico, que no início dos tempos distribuía presentes no solstício de inverno, a primeira encarnação do Papai Noel, do qual o mito moderno bebe e bebe muito dessa fonte. Essa é só uma das curiosidades que vocês vão aprender hoje sobre o Natal e descobrir por que o Natal é a festa mais pagã de todas. Mas antes de eu trazer todas essas informações espirituais e de bruxaria para você, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, isso é muito importante para a gente poder continuar produzindo conteúdo. Eu estou todos os dias aqui com vocês falando de espiritualidade, magia, esoterismo e aproveitar, né, que a gente está nesse clima de final de ano, agradecer a você que me acompanha, agradecer a você que me conheceu esse ano. Inclusive comenta aqui embaixo se você me conheceu esse ano, se você já me segue há mais tempo. Eu tenho seguidores aqui que me acompanham desde o início do canal, então se você já me segue há muito tempo, agradeço demais você. Mas você que está chegando agora também seja muito bem-vindo. Deixa o seu like, se inscreve, tá? Vai comentando ao longo do vídeo a sua opinião, eu gosto de ler todos os comentários e responder. Hoje eu vou falar para vocês sobre a celebração de Natal, para nós bruxos conhecido também como Iule, e mostrar para vocês que essa festa é uma festa que nós bruxos podemos e devemos comemorar, inclusive, né, porque essa festa foi, surrupiada das nossas crenças. Sim, você vai descobrir que tudo isso que você considera como algo moderno é só uma releitura de rituais muito antigos. Então, bruxos como nós podemos participar do Natal com muita tranquilidade e podemos, inclusive, não só participar dessa parte capitalista do Natal, mas também podemos utilizar essa energia e essa sabedoria para o nosso crescimento pessoal. Duvida? Acompanhe esse vídeo até o final, que vai expandir a sua percepção sobre o Natal. Primeiramente, uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês. Eu vou usar várias vezes o termo Iule, tá? Aqui. Iule é o nome que o festival do solstício de inverno recebia no passado. Para nós, Iule e Natal seriam algo como sinônimo. Natal é uma coisa mais moderna, tá? O termo antigo é Iule, e também vai receber outros nomes dependendo ali da região. Até os povos, por exemplo, os nativos, né, os povos indígenas, também comemoravam o solstício de inverno e obviamente davam outros nomes também, mas a ideia é a mesma. O que é o solstício de inverno, Gilberto? O solstício de inverno, ele acontece no hemisfério norte, né, nesse período que a gente está aqui. No nosso hemisfério sul, aqui no Brasil, na parte sul do mundo, o solstício de inverno acontece em junho, tá? Dia 21 de junho. Mas lá no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Rússia, nós vamos ter o hemisfério norte nessa época do Natal. Entre o dia 21 ao dia 25 de dezembro é quando acontece o solstício de inverno. E o que é o solstício de inverno? É o período onde a Terra está mais distante do Sol. Então a noite é mais longa, o frio domina. Certas regiões, por exemplo, do planeta, né, especialmente aquelas muito ao norte, ali certas regiões, por exemplo, como a Finlândia, essa parte bem, a Escócia, essa parte bem ao norte, né, a Groenlândia, por exemplo. A Groenlândia, então, fica no escuro nessa época. Então, o que acontece? A gente tem que entender que a noite era muito longa, o frio era muito forte, o sol era muito fraco, a vegetação, muitas morriam e pereciam. Então, é nesse cenário que as representações do Iule vão surgir. Tanto que toda aquela coisa de neve, nós não temos neve aqui na maior parte do Brasil, né? Só muito lá no extremo sul, mas ainda assim é muito pouco. Agora, a neve que é tão recorrente nos filmes de Natal, na própria vestimenta do Papai Noel, essa neve faz referência a esse lugar. Tá? As próprias comidas, por exemplo, que se come, né, e se faz referência no Natal, como nozes, né, são sementes que são ricas ali em gordura e são ótimas e resistem ao inverno. Então, tanto fortalece o corpo para passar pelo frio, quanto também são sementes e frutos que você consegue encontrar no inverno, né? O próprio pinhão, que é um dos símbolos do Natal, vem dessa referência. O Iule, então, ele é esse período, né, onde o inverno está muito forte. Os povos antigos, eles viam
a ação de Deus na natureza. Tudo era sagrado. O sol era vivo, né? Então o sol ele estava jovem, ele estava começando a sua jornada. Por quê? Porque tudo na natureza é cíclico. O ápice do inverno também é o fim do inverno. Então a ideia é essa. O sol ele é representado no Iule como uma criança sol que vai crescendo a cada dia. Tal qual as crianças que crescem a cada dia, o sol também ele vai crescendo a partir do solstício, né, de inverno. Então todo o culto do solstício do inverno, do Iule, do Natal, é o culto à criança solar, é o culto ao sol, para que ele vá ganhando força cada dia mais, né, e ele vença as trevas. Então, muitas divindades solares têm associado o seu nascimento ao solstício de inverno. O deus Mitra, o deus Horus, tá? E, obviamente, Jesus Cristo também foi associado, porque Jesus é uma divindade solar. Quando a gente analisa o arquétipo de Jesus, ele representa o sol, ele representa a luz. E há todo um culto ao Jesus menino, ao Jesus criança, né? O próprio presépio é uma referência a isso. Então foi associado pela questão do arquétipo do Deus solar. No princípio, né, quando o cristianismo se tornou a religião dominante de Roma, lembrando que Roma tinha um grande império naquela época, eles tentaram converter todo o império e todos os povos conquistados ao cristianismo. Só que as práticas pagãs eram muito antigas. Então ninguém vai abandonar suas crenças do dia para a noite. Então uma prática muito comum dos primeiros cristãos eram associações. Então eles associavam, por exemplo, já que eu não posso acabar com o culto do solstício do inverno, eu vou torná-lo cristão. Então, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Na Bíblia não há uma referência ao suposto nascimento de Jesus, mas provavelmente, né, o que os especialistas falam é que ele deve ter nascido provavelmente ali no mês de março. E eu concordo. Sabe por quê? Jesus não pode ser capricorniano, ele tem que ser pelo menos um pisciano, tá? Então assim, e também porque os pastores estavam no campo, e na época do solstício de inverno, os pastores normalmente não ficavam no campo. Tá? Então por causa de alguns detalhes, pode-se dizer que Jesus não nasceu nessa época. Mas foi-se associado por uma questão cultural, né, para sobrepor o culto pagão, e também por causa dessa associação de Jesus à criança do sol. Então, a data do Natal, a data do Iule, é uma data sagrada para os povos antigos. Os romanos comemoravam nessa época, né, o Festival do Sol Invictus. Então, toda essa questão do Deus Sol, de Jesus, a criança da promessa, tudo isso faz a luz do mundo, né? Perceba que Jesus é o quê? A luz do mundo. O que é a luz do mundo? O Sol. Então isso não é eu falando, tá? Não é coisa tirada da minha orelha, não é coisa tirada de trás da orelha, não. Isso vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar. Tem estudos arqueológicos, tem estudos sociológicos, históricos que comprovam tudo isso. Então o Natal ele é uma festa pagã na sua origem, tá? E se a gente parar para analisar, destoa bastante, né, de outros aspectos culturais cristãos. Né? Então, por exemplo, a árvore de Natal. Sabe o que significa a árvore de Natal? Lembra que a gente está num lugar, num ambiente muito frio, que muitas plantas morriam, mas algumas plantas se mantinham vivos. Quais? Os pinheiros, né? Mais uma vez aí fazendo referência ao pinhão. Então o pinheiro é uma árvore que sobrevivia ao frio e ao inverno. O pinheiro é uma árvore que representava para os povos antigos a esperança, que mantinha-se firme e verde mesmo durante o inverno. Ou seja, ele representa a esperança, mesmo diante das adversidades, o pinheiro estava ali como um símbolo de vida, de força. Então, o culto a essa árvore, né, vem daí. A ideia de colocar penduricalhos, né, de pendurar enfeites, de colocar luzes, de colocar bolas, de colocar várias coisas que a gente coloca na árvore de Natal, também é um ritual pagão. Se a gente for analisar no mundo todo, especialmente na Europa, é muito comum a gente ir à natureza e amarrar fitas, presentes, às árvores, como uma oferenda aos elementais da natureza. Os povos pagãos acreditavam, que a natureza ela é vida e todas as árvores e plantas têm espíritos, né? Nós conhecemos como dríades, amadríades, né? Mas são os espíritos da floresta, os espíritos das árvores. E que durante o inverno esses espíritos se afastavam das árvores. Por isso que essas árvores elas morriam ou elas murchavam durante o inverno.
Então decorava-se as árvores para chamar a atenção dos espíritos da floresta, para que eles voltassem e a árvore voltasse a ganhar vida. Então a ideia de colocar a árvore, né, de decorar a árvore, é uma reminiscência desse culto, de colocar ali penduricalhos, de amarrar coisas nas árvores, para que o espírito seja atraído de volta para a árvore. E isso se mantém hoje em dia na árvore de Natal. A ideia de trazer a árvore para dentro de casa, né, a ideia de trazer o pinheiro para dentro de casa, lembrando, por exemplo, que em algumas regiões, especialmente nos Estados Unidos, a árvore ela é realmente de verdade, ela não é de plástico como a gente faz aqui no Brasil. A ideia de trazer a árvore para dentro de casa é trazer essa vida que não cessa da árvore para dentro de casa. Então, percebam que montar uma árvore de Natal é um ato mágico. Na nossa casa, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer da montagem da árvore um grande ritual. Então eu coloco elementos que representam a ancestralidade, a magia, a bruxaria, por exemplo. Se vocês visualizarem, tem fadas, tem duendes. O próprio Odin faz parte da decoração da minha árvore de Natal. Eu coloco aqui Odin para lembrar dos tempos antigos, onde Odin era a primeira reencarnação do Papai Noel. Quando eu falo que Odin era a primeira reencarnação do Papai Noel, não quer dizer que Odin reencarna como Papai Noel. Mas o mito de Papai Noel vai beber em várias fontes, né? Desde de São Nicolau, o santo, né? Até Odin. Então, muito das coisas não são novas. Por exemplo, as guirlandas de Natal, né? As guirlandas, elas têm vários significados. O primeiro, as guirlandas eram um presente que eram trocados ali, especialmente na Roma Antiga. Então, quando a pessoa ganhava uma guirlanda de presente durante o solstício de inverno, ela colocava na porta de suas casas. Então, quanto mais guirlandas uma porta de casa tinha, mais adorado, mais amado eram as pessoas que moravam ali. Além disso, as guirlandas são um símbolo de sorte. Você faz a sua guirlanda intencionando coisas boas. Então, quando você colocava na porta, você atraía boas vibrações, além de atrair os seres encantados, as forças da natureza, os elementais. Então, a ideia de colocar a guirlanda na porta, ainda hoje, é proteção, atração de boas vibrações e mostrava para a comunidade que aquela pessoa era muito amada. Uma dica que eu dou para os bruxos atuais é confeccionar suas próprias guirlandas com a intenção que você quer, além de ser um ótimo presente mágico e encantado para vocês entregarem, tá? As comidas do Iule também são comidas que têm a ver, como eu falei com vocês, a alimentos que nós tínhamos fácil acesso no passado, como por exemplo as nozes, né, que resistiam ao inverno e eram ricas em gordura. Lembrando que o frio ele consome muitas calorias, então alimentos calóricos, né, são muito bons de serem consumidos no inverno, especialmente no inverno extremo ali do hemisfério norte. Então, até as comidas que a gente tem vem daí. Essas frutas caramelizadas, tudo que a gente coloca, né? As uvas passas, são coisas que se conservam e dá para utilizar. E a troca de presentes, Gilberto, tão recorrente, né, durante o Natal, por exemplo, espero que você ganhe muitos presentes, eu espero ganhar também, porque eu adoro o Natal. De onde que vem a ideia de trocar presentes? Isso também é pagão? É. Na verdade, existem várias origens para o ato de trocar presentes. O primeiro é o seguinte, lembrando que nessas regiões é muito frio, nós ainda estamos numa época muito rural, né? Os cultos pagãos de modo geral, eles são rurais. Pagão significa do campo. Então, o frio, o inverno, não dava para se plantar, estava nevando, sabe? Não dava para se plantar nada. Então, tudo o que você tinha feito até então, você tinha feito. Então as pessoas elas guardavam o mantimento em casa. Quando chegava no solstício de inverno, significava que o pior já tinha passado. Dali para frente, cada dia mais as coisas iam melhorar. Então as pessoas já tinham uma comemoração, né? A ideia de comemorar o solstício de inverno vem daí. O pior já passou. Daqui para frente as coisas vão melhorar. O gelo vai derreter, o sol vai ganhar força dia a dia. Então as pessoas que até então estavam economizando e retendo, né, elas de repente começaram a ver o excedente e trocar. Então, por exemplo, eu sou seu vizinho, eu planto feijão, né? Tô pegando a nossa realidade aqui do Brasil, mas vocês vão pegar a realidade deles. Então você planta arroz e eu planto feijão. Agora que o pior passou, o inverno passou, e a gente vai começar a sair, a vida vai voltar ao normal, o que acontece? Olha, eu tenho feijão, eu te presentio com o meu feijão, você vai me presentear com o seu arroz. E começa aí essa coisa de dar presentes, tá? Além disso, em outras regiões, por exemplo, na Roma Antiga, né,
que eles comemoravam vários festivais, como o Sol Invictus, a Saturnália e vários outros eventos, né, daquele povo, tinha-se o hábito de presentear especialmente as crianças, tá? Então o ato de dar presentes no Natal vem daí. Mais tarde vai se mesclar também, por exemplo, a história de São Nicolau, né, que é um santo que tinha o hábito também de presentear as crianças pobres, de ajudar as pessoas. Isso tudo vai criar essa aura de presentear. Mas o ato de dar presentes a alguém também deriva desses rituais, desse tempo, dessa época, tá? As árvores os pisca-piscas e as luzes natalinas fazem referência às antigas tochas e às antigas velas não, tochas e fogueiras, que eram representações do sol. Os antigos faziam a crença, né, de que a vela, mais uma vez falando vela, gente, a tocha e a fogueira, aquela luz, aquele fogo alimentaria o sol. E a gente tem hoje nos pisca-pisca, nas luzes, né, que fazem referência ao Natal, esse período, essa prática, tá, de trazer a luz para dentro de casa e fortalecer o sol. A própria ideia da estrela, né, muito de trazer a coisa da luz, né? A estrela, Jesus veio trazer luz ao mundo, uma estrela brilhou quando Jesus nasceu. Tudo isso é muito alquímico, tudo isso é muito simbólico. Então, gente, a ideia aqui é trazer essas referências para vocês. Existem outras, mas eu acho que por hoje tá bom, né? Eu acho que vocês já aprenderam muita coisa. Quem sabe eu não posso trazer um outro vídeo no futuro, trazendo mais associações das práticas do paganismo, né, com as práticas do Natal. Então, se você é bruxo, você pode comemorar o Natal, tá? Não tem problema algum. Você pode chamar ele de Yule, você pode chamar ele de Natal. Se você não se sente confortável também em comemorar, tá tudo bem. Siga o seu coração. Vamos respeitar também os nossos irmãos cristãos. Hoje, apesar do Natal, né, ter bebido muito do Yule e ter sim um processo muito pesado, que foi o de apagamento cultural dessas práticas, né? O Natal também é um período de festa cristão e a gente tem que respeitar os nossos irmãos cristãos. Jesus foi um grande avatar, Jesus foi um grande mestre da humanidade. O que quebra é o fã-clube, mas a gente tem que respeitar. E eu acho que Natal é sobre isso, sabe? Natal é sobre amadurecimento, Natal é sobre família, Natal é sobre presentear, reconhecer o valor do outro. E eu, como bruxo, eu sempre gosto de aprender com as coisas. O Natal, ele ensina pra gente esperança, sabe? Tudo no Natal, os símbolos do Natal são esperança. Esperança no futuro, por isso a gente presenteia as nossas crianças e olha para as crianças e acredita num futuro melhor. A árvore que representa, né, aquela árvore que dura durante o mais frio inverno, ou seja, por mais difícil que a sua vida seja ou esteja, isso vai passar. É só você buscar essa força. A vida sempre renasce, a criança da promessa, o sol, ele está dentro de você. Nós somos um microcosmos. Tudo que existe fora existe dentro. Então o sol, ele sempre volta a brilhar. Que a nossa criança interior, que o sol nunca deixe de brilhar dentro de nós e cresça a cada dia. É isso que eu desejo para vocês. Desejo um ano maravilhoso, desejo muita felicidade, muito sucesso. Se você estiver triste nesse Natal, eu torço de coração para que você fique bem. Sabe? Se você precisar de alguma coisa, dentro das minhas possibilidades, eu vou poder te ajudar, nem que seja para fazer uma prece por você. Eu torço de coração para que você fique bem. E eu vou te pedir para você se ajudar a ficar bem também. Eu sei que muita gente fica sentido nessa época. Tem gente que fala, eu não gosto de Natal. Como é que você não gosta de tanta beleza? Quebra um pouquinho esse gelo aqui, se permita. Deixa a vida te surpreender com coisas boas. Por hoje é só. Desejo muita luz, muita paz na sua vida. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchauzinho!